Bom dia, queridos e queridas, a graça e a paz. Irmãos, continuando então nossos estudos sobre pequenos grupos, né? Estamos trabalhando para a implantação de pequenos grupos e nós vamos então finalizar aqui os textos que agora com relação às cartas de Paulo, né? Onde ele fala dos pequenos grupos. Então, eu vou distribuir aqui alguns versículos. Vamos, antes da leitura, fazer uma oração. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir mais uma vez para aprendermos da Tua palavra e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós, nossas vidas, Teu povo, Tua igreja, nos trazendo a revitalização, nos trazendo o despertamento espiritual. Ó Deus, nos dando mais e mais amor por Ti, pela Tua palavra, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nesse plano, Senhor, de estarmos juntos, trabalhando com grupos pequenos, ó Deus, como igreja, que o Senhor nos conduza, ó Deus, e nos direcione com sabedoria e motivação, Pai, que vem do alto, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então ao primeiro texto, que é Romanos 16, versículo 5. Então, a igreja que se reúne na casa deles, né? Diz Paulo aí. 1 Coríntios 16, 19. Aquila e Priscila tinha também lá uma igreja na casa deles, né? Romanos 16, 23. Então, Gaio também tinha essa hospitalidade, né? De receber a igreja também na sua casa. Colossenses 4, versículo 15. Então, a igreja que se reúne na casa, né? E compartilhava a palavra de Deus. Filemão, capítulo 1, versículo 2. Muito bem. Então, está aí só para citar alguns textos, né? Que mostra como a igreja se reunia nos lares. As reuniões nos lares continuava sendo uma estratégia no decorrer da igreja, da história da igreja, tornando-se uma fonte de fortalecimento aos irmãos. Com as bases bíblicas acima, temos razões suficientes para nos comprometermos com os grupos pequenos, né? E nós vamos ver hoje, então, pelo menos vamos começar, talvez não dê tempo de ver todas, né? 8 razões para grupos familiares. Primeira razão, o grupo familiar gera envolvimento pessoal. O grupo familiar, eu vou falar, vocês repetem comigo. O grupo familiar gera envolvimento pessoal. O que é isso? Em outras palavras, vestir a camisa do time e entrar em jogo. Vocês sabem, eu tenho 2 garotos que estão jogando ali no CAP, né? A escolinha de futebol da nossa cidade. E eles ficam empolgados quando eles são convocados para o jogo, que eles querem jogar. Eles não querem ficar no banco, querem ficar assistindo, né? Então, essa deve ser a nossa empolgação também. Você que está na igreja, nós não podemos estar aqui para assistir, né? Nós somos um time, todo mundo veste a camisa e todo mundo participa desse jogo, onde todo mundo tem a oportunidade de mostrar o seu dom, o seu talento para a edificação do corpo de Cristo. Não para se aparecer, mas para sermos edificados, né? Como a gente vai ver aqui, esse é um dos envolvimentos pessoal. A gente desenvolve no crescimento tanto individual como coletivo. Então, o vestir a camisa, eu pergunto para você, você está no jogo?
Vestiu a camisa? Está desenvolvendo o dom que Deus te deu? É isso que Deus deseja para nós como igreja, né? Assim, as pessoas ficam mais próximas umas das outras, o grupo pequeno também, rompem as barreiras do anonimato e passam a compartilhar suas riquezas, seus dons, experiências de vida, recursos financeiros, oportunidades, etc. E aí, dentro desse envolvimento, nós temos uma maior mobilização. Diferente de um culto com um dirigente e um público, as oportunidades para o serviço e a operação de Deus são abundantes e são multiplicadas. Então, é mais fácil a gente se envolver. O nosso grupo, né, não é tão grande, mas muitas vezes nós, às vezes, ficamos não tão participativos, até mesmo no cumprimentar. A gente tem colocado aqui em prática e não precisa ficar só para o momento da prática do grupo pequeno, quando a gente reúne aqui, faz a nossa roda quadrada aqui na igreja, com os bancos, né? Para a gente poder exercitar aqueles 4 E's. Quais são os 4 E's do grupo pequeno? Me ajuda a lembrar aí os 4 E's do grupo pequeno. O encontro é o primeiro E. Depois, segundo, exaltação, que é... O que é exaltação? Momento louvor, né? E aí, tem o momento, o terceiro E, que é edificação. Quarto E, evangelização. Então, grave isso aí. Assim funciona o grupo pequeno, não só na reunião, é a semana, né? É a semana. E a gente não precisa ficar preso também apenas ao grupo pequeno para realizar essas coisas. Agora, desde agora, nós podemos estar realizando isso. Já vai se mobilizando. Chegou na igreja, a gente percebe aqueles que cumprimentam uns aos outros, aqueles que estão... É o momento do encontro, né? Seja antes, seja depois, conversa com o seu irmão, né? Dá uma palavra de encorajamento, dá uma palavra de correção, né? Aí nós temos o momento do louvor, como a gente já fez aqui, tem o momento da edificação, que estamos fazendo agora, e da evangelização, que é quando a gente traz pessoas e vai em busca de pessoas. Então, uma coisa que é importante a gente entender, tirar da nossa cabeça, que o grupo familiar é aquilo que a gente já está acostumado a ver. Não é parecido, mas é bem diferente. Não é as reuniões que a gente faz nos lares de culto, né? É bem mais do que aquilo ali, né? E nós vamos estar caminhando para entendermos isso. Segunda, dentro desse envolvimento pessoal, nós temos também maior responsabilidade. Com o grupo familiar, as pessoas se sentem mais responsáveis, porque todo mundo vai estar na reunião do grupo já pensando como ele pode trazer novas pessoas para o grupo, se é um grupo de evangelização, né? E a essa maior responsabilidade, veja bem, eu pergunto para vocês, como se sente uma pessoa, no que diz respeito à responsabilidade, como se sente uma pessoa que vai estar aqui na frente cantando ou fazendo a liturgia ou pregando? Qual é a responsabilidade dessa pessoa para uma responsabilidade de uma pessoa que apenas vai vir para sentar aí no banco? Ele se sente, tem uma responsabilidade, né? Então,
Ele não vai simplesmente vir assim, como se diz, vai vir solto. Ele vem, já vem com, eu vou estar ali na liturgia, eu vou estar ali no louvor, eu vou estar ali na pregação, eu vou estar ali na filmagem. Então ele se sente responsável. Se sente responsável. No grupo familiar nos ajuda então a entender isso. Eu me senti responsável. A igreja da qual eu faço parte, o grupo da qual eu faço parte, eu sou responsável por ele. Eu sou responsável. Então, não é simplesmente eu vou lá só para passear. Não, eu tenho uma responsabilidade. E aí, maior uso dos dons também, nesse envolvimento pessoal, maior uso dos dons. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 11, 18, 19. Quem pode ler para nós? 1 Coríntios 11, 18, 19. 1 Coríntios 11, 18, 19. Estamos vendo aqui a primeira parte, então, do grupo familiar gera envolvimento pessoal. E aí eu passo a me interessar mais pelo meu irmão, né? Passo a me interessar melhor pelo meu irmão, pelas necessidades, como a gente está vendo aqui, as necessidades do meu irmão, para tentar suprir também naquilo que eu posso, né? Ajudar, contribuir com a vida do meu irmão. 1 Coríntios 11, 18, 19. Dário, você lê para nós? Porque antes de tudo, estou informado a ver visões de vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido de vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Muito bem, então pensa numa igreja que deu trabalho para Paulo, a igreja de Corinto, né? E havendo divisões, era uma igreja que tinha muitos dons, mas eles precisavam estar exercitando o dom maior, que é o dom de lá de 1 Coríntios 13, né? Qual é? O amor. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13, versículo de 4 a 7. Que precisamos exercitar também para que não sejamos egoístas, né? Se eu tenho um dom, vou compartilhar o dom que Deus me deu. E 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Todo mundo achou? Vamos ler juntos? O amor não arde em ciúmes, não se envanece, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Já pensou? O amor jamais acaba. Que maravilha, né, irmãos? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não é egoísta, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você vai perceber que na perfeição a gente não vai viver isso aí. Mas Deus também não ia dar algo para a gente que a gente não pudesse viver, né? Só Jesus foi perfeito na vivência do amor. Mas nós podemos crescer em maturidade. Você quer saber se você é maduro espiritualmente falando? Não é o tanto de conhecimento que você tem na cabeça, de doutrina. Isso é importante. Mas se você quer saber se você é maduro espiritualmente, olhe para esses versículos e veja se você está vivendo isso aí. É paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não fica guardando mágoa, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é maturidade espiritual. E o que nós precisamos, coloque isso em oração, né? Coloque isso em oração, para que assim a gente possa desenvolver
espiritualmente, né? Deus nos dá a graça de crescermos e não sermos meninos, como a gente viu no estudo passado, sermos meninos na fé toda a vida, né? Uma vez que você nasceu, novo nascimento, agora tem que crescer. Não pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos na igreja, mesmo menino, sem crescimento espiritual. Então, maior uso dos dons, maior crescimento espiritual também. Tem um ditado que fala: eu ouço e esqueço, eu escrevo e lembro, eu faço e aprendo. Então, eu vou falar, vocês repetem comigo. Eu ouço e esqueço, eu escrevo e lembro, eu faço e aprendo. Então, o grupo familiar, nesse maior crescimento espiritual, o objetivo é que a gente possa fazer para aprender, aprender na prática. É impressionante, irmãos, é impressionante como as pessoas, nós esquecemos tão rápido. Se a gente não anotar, principalmente, esquece rápido demais. Nós estamos aqui na luta, né? Porque nós vamos usar o que para nossos encontros de pequenos grupos? A mensagem, o resumo da mensagem domingo à noite. Mas aí, no domingo à noite, você tem que prestar atenção na mensagem. E, se possível, anotar. Porque o que vai acontecer? Você vai esquecer. E é isso que tem acontecido. Hoje eu estava, antes de vir para a escola dominical, fazendo uma oração a Deus, pedindo: Deus, eu tenho percebido que as pessoas estão muito esquecidas, não grava a mensagem, grava muito pouco da mensagem. E eu acho que muitas vezes tem um bloqueio. Eu estava falando para Deus: Deus, desbloqueie a cabeça, porque não é possível que eu estou pregando tão ruim assim que as pessoas não conseguem gravar o que está sendo. Mas o diabo, Satanás, ele rouba a mensagem da cabeça das pessoas, para que as pessoas não guardem a mensagem. Essa é uma das estratégias de Satanás, né? E aí as pessoas, muitos já não têm o objetivo de prestar atenção. E aí vem o Satanás e rouba. Então, estou pedindo para Deus, e me ajude em oração. Senhor, desbloqueia, porque tem uns que estão bloqueados. Eles estão escutando, mas não estão escutando. Então, eu ouço e esqueço. Eu faço e aprendo, né? Eu escrevo, e se eu escrever, eu lembro. Eu já falei para os meninos lá em casa, é um cara que eu admiro, o professor Pierre. Conhece o professor Pierre? Professor Helena. O professor Pierre é um cara muito inteligente que dá aula para professores, e uma das coisas que ele fala é: se você quiser aprender, você tem que escrever. Há uma diferença entre aluno e estudante. Aluno é aquele que está lá na escola e só recebendo informação. Estudante é aquele que chega em casa e ele vai resumir aquilo que ele recebeu na aula. Aí ele aprende. Aí vai fixar aqui no cérebro aqui. Entendeu? Tem muitas coisas dele no YouTube. O cara é genial. Então, se a gente não anotar, a gente não vai. Nós temos essa mecânica do nosso cérebro aí para a gente aprender, né? Mas, além de anotarmos, nós precisamos colocar em prática, né? E o grupo familiar nos ajuda a fazer isso, a colocar essa prática. Tanto, como a gente vai estar vendo mais na frente, o que o líder faz, ele vai facilitar para que outros possam estar compartilhando, para que ele não fique fazendo sozinho, né? Para que ele não faça só, mas possa dar oportunidade para os outros também. Então, tudo isso, a mobilização do corpo, o crescimento em membros responsáveis e o maior uso dos dons e o maior crescimento espiritual são consequências do envolvimento nos grupos familiares. Outra razão para fazer grupos familiares, a primeira razão é: grupo familiar gera envolvimento pessoal. Eu vou me envolver pessoalmente. Segundo, o grupo familiar gera
Comunhão. Nós crescemos na comunhão, né? Muitas vezes no grupo familiar a gente tem a oportunidade de ouvir testemunhos, e como muitas vezes são edificantes. Além do momento de compartilhar a palavra, a gente tem aquele momento também de compartilhar os testemunhos da nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo, e a gente edifica a vida do outro, né? Quem não foi edificado aqui, por exemplo, com o testemunho da nossa irmã Milka, né? Quando a gente estava na nossa roda aqui, fazendo os 4 E's, né? E ela testemunhou o que ela estava vivendo na leitura do livro lá, e até confessando a sua própria dificuldade, sua luta, né, pessoal, e como foi edificante, né, para a nossa vida. Então, por isso precisa haver a oportunidade para as pessoas falarem. É importante que todos tenham a oportunidade de falar, né? E assim a gente cresce ouvindo uns aos outros, né? Nesse gerar de comunhão, tem alguns pontos aqui que fala dessa comunhão. Primeiro, maior intimidade. A gente desenvolve amizades. A gente desenvolve na igreja. Quem são os seus amigos? Amigas que você pode contar, que você pode abrir o seu coração. Você tem? Tem pessoas assim? Especialmente também para aqueles que estão chegando, é dito que para uma pessoa que está chegando na igreja, ele precisa de ter pelo menos 3 amigos para ele firmar na igreja, né? Os novos. Então, chegou novas pessoas, seja você um amigo dessas pessoas, né? Seja um jovem, seja um adolescente, ou um senhor, uma senhora, para que as pessoas se sintam acolhidas, né? Não é esse a visão da nossa igreja, ser uma igreja acolhedora, né? O grupo familiar também gera maior flexibilidade. Por causa dos grupos pequenos, os ajustes são mais fáceis e possibilitam adaptações a diversas realidades, né? Também gera maior integração social, gera maior mobilidade, gera maior sensibilidade, né? Ao mesmo tempo em que os grupos são as pernas e os braços da igreja, também são os olhos e os ouvidos da comunidade. Através dos grupos, a igreja pode saber o que está acontecendo com a comunidade e ser auxiliadora. Então, a gente vai, como diz lá no texto de Atos, capítulo 2, né, irmãos? Que eles não havia necessidade entre eles cuidavam uns dos outros. E esse cuidado expande até para mais pessoas, porque nós passamos também a ter um cuidado com a cidade, um cuidado com a comunidade, um cuidado com o bairro. Passamos a ter maior sensibilidade. Não ficar vivendo no nosso mundinho, né? Onde eu entro para dentro de casa e pronto, e o resto se expõe lá fora. Não. Eu passo a ter maior sensibilidade também, tanto em oração como em participação. E nisso precisa acontecer o grupo familiar para que eu comece a ter essa sensibilidade? Não, agora. Qual é a necessidade do seu irmão? Você conhece seu irmão? Está conversando com ele? Sabe qual é? E se você já sabe qual é a necessidade do seu irmão, o que você está fazendo? Se você não pode resolver, chama ajuda. Pastor, presbítero, chama ajuda. Às vezes é uma necessidade física. Que eu posso ajudar. Às vezes é uma necessidade emocional. Às vezes é uma necessidade espiritual. Às vezes até uma necessidade financeira, né? Então, isso é ser igreja, irmãos. Igreja, né? Isso é ser igreja saudável. Nós queremos ser uma igreja saudável, amém? Ninguém quer ser um corpo doente, quer? Nós queremos ser um corpo saudável. Então, essa é a segunda razão. Gera
maior comunhão, né? Do corpo, gera maior comunhão. Terceira razão, grupo familiar gera evangelização, né? Também nos motiva a evangelizar. Grupos familiares têm como seus principais objetivos a evangelização. Cada crente torna-se um missionário e cada lar uma agência missionária. A evangelização é mais completa e concreta através de relacionamentos pessoais. A grande maioria das pessoas evangelizadas não ficam na igreja a menos que encontrem amigos. Então, por isso, nosso objetivo de trazer pessoas que estão distantes também da igreja, né, de mobilizarmos os nossos veículos para ir atrás, né? Uma das coisas, quando falo de pessoas, todo tipo de pessoa, todo tamanho de pessoa, né? Aliás, para a escola dominical, nós temos falado aqui para a gente trazer mais crianças para a igreja, né? Então vamos seguir o exemplo do nosso irmão Alex e Gisele, que tem trazido aí o Luiz Otávio e a Giovana. Já tem quanto tempo você está fazendo isso, Alex? 2 anos, né? Que bênção! Alex e a Gisele estão sendo na vida dessas 2 crianças. Eu cobro isso de mim, eu fico pensando, meu Deus do céu, com uma cidade com tanta criança, será que eu não vou conseguir trazer uma criança para a igreja? Não é possível. Agora imagine se não ficasse só nesses 2 irmãos, mas todos nós aqui nos mobilizássemos. Colocar em oração. Né? Já fiz algumas tentativas, falhei, mas eu não posso desistir, eu tenho que continuar. Nós precisamos ir atrás. E é possível. É possível ou não é? É. Às vezes, talvez você não vai conseguir com a criança, mas às vezes você vai conseguir com outra pessoa a gente fazer amizades e trazer as pessoas à igreja, né? E grupos familiares funcionam como fonte de ligação entre o indivíduo e a igreja. Muitas pessoas que não aceitaram um convite para ir à igreja, aceitam o convite para ir num lar. Ou especialmente de um amigo também, né? A igreja precisa, por todos os modos, salvar alguns, né? Trabalharmos de todas as maneiras para que a gente possa. E especialmente as pessoas que às vezes vêm na igreja, né? A gente estar atento, de pegar o zap, de conversar, de fazer contato posterior também. Aqui, o autor, os irmãos desse livro, eles dão testemunho também, à medida que os novos grupos surgem, novas bases são estabelecidas para a evangelização nos bairros. Na segunda igreja presbiteriana, temos um exemplo claro no bairro Bela Vista. Quando começamos, tínhamos apenas um grupo familiar naquela localidade. Hoje, 3 anos depois, já possuímos 4 grupos familiares. Então, foi desenvolvendo, né? Por quê? Porque houve um envolvimento. Torna-se claro que tais grupos facilitam o crescimento da igreja. Em nossa igreja, o desenvolvimento e o crescimento numérico aconteceu efetivamente após a criação dos grupos familiares. Antes era pouco conhecida, né? A igreja, pouco conhecida na vizinhança, no bairro, na cidade. Mas a partir dos grupos familiares, né, houve maior conhecimento, né, maior envolvimento. E assim, as igrejas que têm caminhado nesse propósito têm experimentado isso. Até agora nós estamos vendo aqui por quê, as razões por quê, 8 razões por que termos grupos familiares na nossa igreja. Mas nós vamos ver também depois 8 razões por que grupos familiares falham. É por isso que nós não estamos com tanta pressa de começar. Porque quando começar, é para valer, não é para parar, né? Vai vir, a gente já vai estar preparado para as lutas e as dificuldades que nós vamos enfrentar. Eu lembrei, isso ia acontecer. Mas qual a solução para isso? Né? Então, enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã,
vai orando e jejuando, né? Para que Deus nos conceda a graça de nos envolvermos, né? Termos a motivação, vivermos como igreja aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Grupos familiares é melhor para a plantação também de uma nova igreja, numa cidade, começar, em vez de começar a simplesmente abrindo um ponto de pregação, um grupo familiar é a melhor estratégia, né, para plantar uma igreja em determinado bairro, em determinada cidade. Quarto, o grupo familiar gera integração. Grupo familiar gera integração. No grupo familiar fica mais fácil integrar e acompanhar os novos decididos. É preciso que os líderes estejam atentos às pessoas que se decidem na igreja ou que chegam para morar nas proximidades, pois deverão integrá-las o mais rápido possível nos grupos. Novos decididos dificilmente se integrarão à igreja, a não ser através de grupos pequenos, né? Nós temos um grupo, dois grupos pequenos, né? Esse já é o grupo pequeno que nós temos de discipulado, chamado discipulado Vida a Vida, né? E esse discipulado Vida a Vida já é para capacitação, diferente do grupo familiar, para capacitação e crescimento espiritual, crescimento de maturidade, né? Então, nós temos um grupo de homens, temos um grupo de mulheres. O nosso desejo é ir se multiplicando esses grupos, né? Chamado de grupo discipulado Vida a Vida, Life on Life. E no grupo dos homens, né, das pessoas que fazem parte hoje, e que de fato foi uma bênção para a vida dele, que é uma bênção para a nossa vida também, é o Felipe, né? Felipe, você conversar com ele, Felipe, como tem sido o Life on Life, o grupo familiar, aliás, grupo familiar não, o discipulado Vida a Vida na sua vida, né? Não só na vida dele, mas na vida dos outros também que fazem parte, né? Mas eu dizendo ele porque ele é um dos novos que chegou para a igreja e que consolidou através desse discipulado, que não é apenas para pessoas novas que estão chegando à igreja, mas que visa todo crente que quer crescer em maturidade espiritual e capacitação. Você quer crescer em maturidade espiritual e capacitação? Então, discipulado Vida a Vida é para você. Se você quer ser imaturo até morrer, então não é para você o grupo discipulado Vida a Vida. Mas se você quer crescer em capacitação e maturidade espiritual, é para você o grupo discipulado Vida a Vida. Muito bem, gera maior integração, né? As pessoas sentem um apoio, encorajamento pessoal, um amor tangível em seus primeiros passos de vida cristã, né? Também outra razão para grupos familiares, quinta razão, o grupo familiar gera pastoreamento, né? Lembra de Jetro? Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 18. Você lembra do conselho só para a gente refrescar a nossa memória aí, o conselho que Jetro, quem foi Jetro, irmãos? Deu para Moisés? O que Jetro falou para Moisés? Deixar os irmãos participar também, não ficar só eu falando. Em resumindo, divide serviço, divide tarefa, o que mais? Para grupos, estabelecer o grupo de 100, grupo de 50, grupo de 10. Como que Moisés estava fazendo? Sozinho? Mas era pouca gente, né? Eita.
Jesus amado. E aí o Jetrão vê aquilo lá, né? O sogrão vê aquilo lá. Fala, meu Deus, meu genro vai morrer, vai matar esse povo. E aí, qual o conselho de Jetro para Moisés? Procurar homens capazes entre os homens. Homens capazes, Tementes a Deus. tementes a Deus, Homens de verdade. homem de verdade, Que aborreça a avareza. que aborreça a avareza, E põe sobre eles por chefes de 1000. por chefe de 1000, chefe de 100, 50 e 10. Chefe 4, né? Chefe de 1000, de 100, de 50, de 10. Distribuir, né? Então, isso aí, Moisés era o pastor sozinho lá daquela multidão. Quando divide aí, o pastor ter vários pastores, né? Para um grupo que estava ali cuidando de 100, aliás, de 1000, depois 100, 50 e 10, né? Ia crescente no sentido de que o que não resolvia no de 10 passava para o de 50, de 100, de 1000 e chegava em Moisés as causas mais complicadas, né? E assim eles puderam viver aqueles anos no deserto, né? Imagine, irmãos, se isso não tivesse acontecido, será que existiria um povo vivo que pudesse, por mais que foi certa forma, um castigo de Deus, eles passarem 40 anos no deserto por causa da incredulidade, foi a nova geração que entrou, mas Deus abençoou aquele povo do deserto, porque as roupas não se desgastaram, os solares, os sapatos não se desgastaram, Deus alimentou o povo, Deus deu tudo para o povo. Não entraram na terra prometida? Não entraram, mas poderiam ter morrido muito bem mais cedo no deserto, e eu penso que uma das coisas que fez com que esse povo não morresse logo, já no primeiro, segundo, terceiro, quinto ano, ali no deserto, foi esse pastoreio. Se não tivesse esse pastoreio aí, o que seria daquele povo 40 anos no deserto, né? E a nova geração dos filhos deles, eles estavam dizendo, reclamando, não, nosso filho vai morrer, Deus trouxe aqui a gente para morrer. Então eles vão entrar, eles vão herdar, juntamente com Josué e Caleb. Eles entraram. Você está vendo aí o que a incredulidade e a dureza de coração faz na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade? Incredulidade e dureza de coração. Mas Deus deu a graça de serem pastoreados e assim, irmãos, os grupos familiares. Talvez você fale assim, não, pastor, mas eu não sou pastor. Não, você não precisa ser pastor para dar uma palavra de ânimo para o irmão. Precisa? Né? Você não precisa ser o pastor. Não precisa ter um título, né? E às vezes até um cargo, um dom específico, né? Mas todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros, né? Abre a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Isso aqui é para todos nós. Você vai ver que não tem nenhum título aí, não está dizendo aos presbíteros, aos pastores, não, está dizendo exorto também irmãos. Está dizendo irmão, ser irmão, ser irmã. Então isso é para você, é para mim, é para todos que são irmãos. Paulo faz essa exortação, né? 4 deveres aí que nós temos para com os nossos irmãos. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos,
a que, primeiro, admoesteis os insubmissos. Está vendo alguém insubmisso? Admoesta. Segundo, consoleis os desanimados. Está vendo alguém desanimado? Seja um consolo, seja um amparo. Terceiro, ampareis os fracos. Está vendo alguém fraco? Seja um suporte, né? Ajuda. E quarto, sejais longânimos. Paciência longa para com todos. Então, isso aqui é pastorear, né? Isso faz parte, né? Do pastorear também, né? De cuidarmos uns dos outros como igreja. Como os apóstolos e lá a igreja em Atos também viveu, né? Cuidando uns dos outros. Mas nós temos que vencer alguns inimigos, né? Para que a gente possa cuidar uns dos outros. Quais são? Quais inimigos a gente tem que vencer na nossa própria carne, irmãos? O orgulho, o egoísmo, né? São inimigos que impedem que a gente cuide uns dos outros, não é mesmo? Não, eu vou cuidar de mim. Estou vendo o irmão se afundar e eu não dou uma palavra para aquele irmão. Então, eu preciso de ter esse coração também amoroso, né? Aqui diz assim, muitos problemas do rebanho são resolvidos com desabafos, intercessão e aconselhamento mútuos, trocas de experiências ou exortações amorosas, o que pode acontecer muito bem nos grupos familiares também. Então, está vendo? Às vezes tem pessoa que está precisando só do seu ouvido, da sua orelha, para desabafar. Às vezes você não vai dizer quase que nada, mas a pessoa vai se sentir tão abençoada, tão forte, nossa, mas foi bom demais, aquele irmão é uma benção, ele me ouviu. E falando nisso, irmãos, teve um dia que chegou uma pessoa de outra igreja aqui, né? Veio na escola bíblica dominical. E aí terminou a escola, ele veio à frente para conversar, e eu me emprestei a orelha para ele, o meu ouvido. E nós ficamos aqui, sentamos aqui no banco da frente, que todo mundo já foi embora, e ainda ficou aqui, aí ele falando, e falou, e desabafou, e falou. E aí eu disse também alguns conselhos a ele, e aí, pastor, mas que benção. Eu já estou sentindo bem melhor, né? Só de ter desabafado. Então, se você precisar do seu pastor, a orelha do seu pastor também emprestado, tá aí, irmão, né? Procure o seu pastor. Aliás, é uma das coisas que deixa eu dizer para você aqui, preste atenção nisso que eu vou falar. Você está precisando do seu pastor, conversar com o seu pastor? O que você está fazendo que você não procurou o seu pastor ainda para conversar? Pastor não é bicho papão. Pastor é uma bênção de Deus para a sua vida, que Deus colocou. Pelo menos a gente procura ser, né? Os pastores fiéis a Deus, né? E eu, lá na minha cidade de Carmo Verde, tinha esse costume. Eu procurava meus pastores, quando eu precisava de conversar, eu procurava. Não ficava... O pastor precisa procurar a ovelha? Sim, mas nem sempre, às vezes, o pastor sabe o que está acontecendo. Procure o seu pastor. E a gente fica feliz quando a ovelha procura o pastor para conversar, para abrir o coração, para pedir oração, né? E agora eu tenho percebido também, nesses anos de ministério, né? O pastor Saulo está aqui para talvez corrigir ou confirmar, né? Que infelizmente, irmãos, muitas vezes as pessoas não têm ouvido, né, as orientações pastorais. Pessoas se orientam, mas muitos estão acostumados a viver na sua própria vontade,
E aí sofre, né? Acaba gerando um sofrimento a si mesmo, né? A sua própria família e até a própria igreja, né? Porque você aconselha e a pessoa escuta o conselho, põe em prática aquilo? Muitas vezes não. Muitas vezes não. E o desejo do pastor, conforme esses dias não, já tem um tempo, lá na igreja, lá na Missão Vida, o pastor Leonardo Sayun estava falando no encontro de casais, né? Ele está pastoreando lá em Brasília também, diz que a agenda dele lotada, pessoal procurando também para conversar. E ele dizendo a nós lá no encontro de casais da Missão Vida, ele falando que todo pastor fiel precisa pastorear de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Então, veio com qualquer necessidade que seja, não só o pastor, mas você também que vai aconselhar seu irmão, você vai dizer o seguinte: o que a Bíblia diz? O irmão veio com a questão, e aí você vai dizer, o que a Bíblia diz? Você não é o seu achismo, o que você pensa, o que você acha. Não, o que a Bíblia diz? É assim que a gente tem que aconselhar. Porque não é o meu conselho, é o conselho de Deus, conforme a Bíblia, para nós. Então você, querido, pode ser um instrumento de Deus na vida do seu irmão. O irmão está com dificuldade, você vai dizer, o que a Bíblia diz? Se você não souber o que a Bíblia diz sobre esse assunto, um determinado assunto, procura quem sabe. Procura o seu pastor, procura o seu presbítero. Pastor, sobre esse assunto assim, o que a Bíblia fala? É assim que nós vamos viver conforme a palavra de Deus. Amém? Então, já pensou, irmãos, que bênção? Colocado isso em prática, né? Muitas vezes nós sofremos muito, seja individualmente, seja como igreja, por não observarmos aquilo que as Escrituras estão nos ensinando, né? Por vivermos a nossa própria vontade. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a cuidarmos uns dos outros, né? A nossa igreja, irmãos, fazendo uma análise, não precisa de falar nada, mas pensa aí, nós cuidamos uns dos outros, nós temos essa preocupação uns com os outros, ou nós somos muito individualistas? O que vocês acham? Nós somos um povo que cuida uns dos outros? Ou nós estamos mais parecidos com cada um no seu cantinho, cada um na sua... Como é que nós somos como igreja? Se nós estamos nesse individualismo, nesse egoísmo, a gente tem que mudar isso. Isso é doença para a nossa vida como igreja. Nós temos que, então, passar a ser uma igreja que cuida uns dos outros. E não ser egoístas e estar vendo lá o outro numa situação, não vou me envolver, porque depois vai achar ruim. Não pode ser assim. Sim. Muito isso nas orações de manhã, né? Aham. Fazer nossos pedidos de oração e na vez que o irmão fez, eu até assusto. É. Está acontecendo isso? Justamente. Várias vezes isso aconteceu. É. Então, até para pedir oração. Tem gente que está morrendo, você não sabe que está morrendo. Ele não sabe pedir oração. Fazer um pedido de oração. Meu Deus do céu. Se você não sabe ainda, né? Então, acho que todo mundo aqui na igreja já sabe que o pastor passou por dengue, né? Sofrendo um pouco das consequências ainda. Tem alguém que não sabe? Mas tem gente que está passando com um problema sério, mais sério do que uma dengue, e não fala não pede oração não, nem para o seu pastor. Que é isso? A gente tem que abrir o coração, irmãos. Nós somos uma família ou não? Né? E agora, para alguns... Às vezes está faltando assim o coração, porque a gente tem que orar pelos irmãos, e os irmãos não contam. E alguns já sabem, eu vou acrescentar mais um aqui, né?
Eu vou acrescentar mais um aqui do meu pedido de oração, né? Acho que não sei se é a maioria, eu acho que uma boa turma já sabe. Vocês sabem que o pastor está com um furúnculo aqui nas costas? Desse tamanho? Quem já sabia disso? Já contei para alguns, né? E pedi oração. Orem por mim que eu estou com furúnculo nas costas, trem lateja. O conselho me abençoou com essa cadeirinha aqui. E graças a Deus, apesar da dengue, né? Eu tive nos cultos, pude continuar nos trabalhos da igreja, né? Deus me sustentando, né? E a cadeira aqui ajudou a suportar as dores. Diga-me. Eu estou sentindo que eu estou precisando de oração. Aham. Não é melhor eu mesmo orar para mim? Porque eu queria, por exemplo, o pastor orar para mim. Também, é bom orar e é bom pedir oração. Você quer ver? Uma das coisas que eu vou estar falando hoje à noite, se Deus quiser. Eu mesmo orar e confessar. Sim, também. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. É por isso que sempre aquela pergunta: o que a Bíblia diz? Vamos lá em Tiago? Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5, 16, né? Essa é outra coisa aqui que a gente tem que exercitar. Não só, vamos lá ler a partir do 13, Tiago 5, 13. Tiago 5, 13. Todo mundo achou? Tiago 5, 13. Até o 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Como que eu vou saber fazer oração para o irmão se ele não falar? Que está sofrendo. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Fica caladinho, não fala para ninguém. Hã? Não, né? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Participa. E a oração da fé vai fazer o quê? Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. E aí, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, tem coisas, irmãos, que de fato eu vou falar, não vou falar para todo mundo, mas eu preciso de ter um amigo, né? Uma amiga, um pastor que me ouça, para que eu possa desabafar e abrir o coração e às vezes fazer até confissão, né? Porque tem muita gente doente, tá aqui, tá falando da doença aí, ó. Por falta de confessar, de confissão. Quando com a confissão vem a cura. Olha que coisa incrível, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional. Hoje à noite, se Deus quiser, eu quero estar falando sobre isso. Jesus, que nos cura física, espiritual, emocional e físico, emocional e espiritual, né? A cura que o Senhor nos traz, né? Falando do doente, falando sobre cura, né? É igual falar diz que a evangelização é um ex-mendigo falando para o outro mendigo onde achou pão. Isso é evangelização. É alguém que estava com fome, achou pão e foi falar para o outro onde tem pão, né? Então, nós vamos falar de Jesus que nos traz a cura física, emocional e espiritual. Então, fez a análise aí? Qual a nossa análise como igreja? Leve isso para sua casa.
né? Levemos isso para nossos lares. Nós vamos ir até aqui hoje, que eu quero deixar isso na sua cabeça aí. Nós vamos até esse quinto ponto, depois a gente continua. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque nós estamos acostumados a ouvir, entra no ouvido, sai no outro, esqueceu. Você percebeu? Nós fizemos aqui um certo raio-x, uma certa reflexão nossa, como, tanto individual como coletiva. Percebeu? Percebeu? Nós temos uma análise nossa, né, do nosso estado como igreja. Os grupos familiares tem isso, irmãos, né? Para que a gente possa parecer mais com a igreja bíblica. Não é essa a nossa visão? Ser uma igreja bíblica. Viver de acordo com a Bíblia. Então, você tem que levar isso para a sua casa. Por que eu não estou vivendo de acordo com a Bíblia? Fazer esse autoexame para que a gente possa viver conforme Deus quer que nós vivamos. Amém? Então, leva para tarefinha de casa para você aí. Tarefinha de casa. Eu preciso ser uma bênção na vida do meu irmão. E eu quero, em nome de Jesus, que a minha igreja, é sua igreja? Você não está aqui de passeio não, de turista não, tá? É sua igreja, né? Eu vou vestir a camisa. Eu quero ser bênção para a minha igreja. Amém? Então, leve isso para a sua vida. E grupo familiar vai nos impulsionar a estarmos, né, desenvolvendo os nossos dons, porque a participação. E vai colocando isso em oração, que nós precisamos agora aquecer, tá? Colocando lenha nesse fogo do coração aí, dessa motivação que vem de Deus, para que nós sejamos um povo cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria que você pensasse agora na vida de um irmão, de uma irmã, nessa oração. Você orasse pela vida dele. Você sabe que ele está precisando de ajuda, né? Seja física, seja emocional, seja espiritual. Eu queria que vamos dar aqui alguns segundos de oração, seja de pessoas que estão aqui ou não estão aqui, ou pode ser até de outro lugar, mas você sabe que você tem uma palavra que você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Então, eu queria que você colocasse essa pessoa agora em oração. Senhor Deus amado, Deus querido, obrigado por esse momento de estudo da palavra, de reflexão das nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Pai, por podermos fazermos, ó Deus, uma análise de como estamos e o que nós queremos ser como igreja, Pai, conforme a Tua palavra. Então, perdoa para nossos pecados, Senhor, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa falta de amor uns aos outros, muitas vezes. E o Senhor traga mudança, a mudança que vem gerada pelo arrependimento, de um coração quebrantado na Tua presença. Porque somente pelo Senhor isso pode acontecer. Não é por força, não é por violência, não é pela nossa própria capacidade, mas é pela graça do Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia. Eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, seja fazendo de mim um pastor segundo o Teu coração, e fazendo nós, ó Deus, irmãos e irmãs, ó Deus, que cuidam uns dos outros, que têm amor uns pelos outros, que ora e que, ó Deus, acode uns aos outros, ó Pai, nas necessidades que nós podemos estar ajudando uns aos outros, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos abençoe futuramente na formação dos grupos pequenos como igreja, para que assim possamos também estar
desenvolvendo, ó Deus, o trabalho, e mais que agora, desde agora, possamos aprender a viver o encontro, ó Deus, a viver esse acolhimento, a viver, ó Deus, um louvor que glorifica o nome do Senhor com as nossas vidas, a viver uma edificação onde a palavra é internalizada, é praticada, é vivida, é guardada, não esquecida, mas a edificação, ó Deus, da palavra na nossa vida é algo bem vivo, bem forte, vivendo a palavra e assim compartilhando essa palavra através da evangelização. Nos ajude, Pai. Tira de nós, ó Deus, todo comodismo, toda preguiça e desperta a nossa compaixão, nosso amor pelo nosso próximo, como a nós mesmos, ó Pai. Obrigado pela vida de cada irmão, pedimos aqui por aqueles que estão enfermos, seja no corpo, seja na alma, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. E que nós possamos compartilhar as nossas necessidades e as bênçãos também, os testemunhos, sermos edificados, ó Pai, e edificarmos uns aos outros com a bênção que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um. Obrigado, Deus, pelo grupo de discipulado Vida a Vida. Abençoa a vida desses homens e mulheres, ó Deus, que têm crescido em maturidade e capacitação e que isso pode expandir, ó Deus, para a igreja, possa expandir. E abençoa, Pai, que todos nós como igreja possamos crescer em maturidade espiritual e capacitação, conforme o Senhor quer de nós, porque nós vivemos para Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.